Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. O programa Quem é Você? Hoje uma entrevista exclusiva aqui no Rio de Janeiro para você aí de casa que assiste o programa Quem é Você? Hoje a nossa convidada é Silvana Cândido. Ela é psicanalista e terapeuta, trabalha também sobre a nossa ansiedade. Ela vai falar também sobre a trajetória dela profissional e ela vai falar também sobre o livro que ela está lançando. Tudo isso agora na íntegra para você aí de casa. Bom dia, boa tarde, boa noite, Silvana. Bom dia, boa tarde, boa noite. E deixa eu dar um beijo para as minhas borboletas. Eu trabalho com ansiedade, com a metáfora da lagarta inquieta se transformando na divina borboleta ao entrar na crisálida. Na crisálida nada mais é do que nosso momento de solitude, onde a gente aprende a respeitar os nossos limites. Atualmente nós vivemos num mundo tão acelerado que a gente não pode perder tempo para nada. E às vezes a gente acaba esquecendo de respeitar as nossas limitações. Então, ao entrar na crisálida, no momento de solitude com o nosso pai, porque ele é nosso pai, É verdade. nós nos transformamos em divinas borboletas. Então, um beijo para as minhas borboletas e para as lagartas inquietas. Verdade. Um beijo para as borboletas, um beijo também aí para as... Né? Lagartas inquietas, né? Que é a metamorfose, né? Que na verdade, a lagarta se transforma para a borboleta. Eu estava aprendendo uma época, eu morei na fazenda, e eu inventei de criar a borboleta. Aí eu comecei a fazer um estudo, mas foi muito bacana. E dentro do que você está falando, é incrível, é um resultado incrível. E assim, tanto de aprendizado para mim, como também dentro do conceito que nós vamos conversar daqui a pouquinho. Mas antes, eu gostaria que você falasse o início da sua trajetória, o que te levou a trabalhar com as borboletas, no livro, na questão do conceito da ansiedade. Fale-me um pouco sobre o que te fez você falar, eu quero essa profissão, eu vou atuar nesse mercado. Então, eu sou enfermeira, bacharel em enfermagem. E vivi na década de 90, que achávamos que a ansiedade é frescura. Certo. Então, infelizmente, muitas vezes eu vi as pessoas chegando com crise de ansiedade e a conduta era aplicar uma medicação que passa, que isso é frescura, né? E quando foi em 1999, a minha filha teve a primeira crise convulsiva. E a partir daí eu comecei a ter o quê? Crise de ansiedade. Só que aí foi uma luta, eu conto isso num livro que eu vou lançar na Bienal do ano que vem. Esse agora eu vou lançar o infantil, né? Então assim, foi uma luta, por quê? Como assim eu tá passando por crise de ansiedade? Eu, enfermeira, Mulher Maravilha, né? Dou conta de tudo, tenho o controle de tudo em minhas mãos, né? Cuido de todo mundo que tá aqui comigo, mas agora eu tô tendo crise de ansiedade. Então foi uma luta interna, não aceitei, como a maioria dos clientes não aceitam, acha que vão passar pelo problema sozinhos. E quando eu fui buscar ajuda, na verdade eu não busquei ajuda, a médica da minha filha em 2005, ela falou, tá na hora de você parar, vamos entrar de licença. E quando eu entrei de licença, que eu trabalho na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Sim. E aí quando eu fui para a divisão do serviço do trabalhador, ao chegar lá, acharam estranho, né? Porque desde 99 o atestado daquela neurologista acompanhando minha filha e de repente um atestado de 15 dias para mim, com receita para mim. Aí me enviaram pro assistente social entender o que é aquilo ali. Aí Ela acontecendo, né? Ela falou, na verdade a gente está achando que isso é fraude, mas mediante a conversa que eu tive com você, eu vejo que você precisa, na verdade, de um psiquiatra, Giza. Aí você falou, Giza, em 2005,
2005 alguém fala pra você que E ele fazia o psiquiatra, porque a gente já vai pro outro lado. Ah, será que eu tô ficando maluco? Será que eu tô fazendo isso? Mas não é isso, na verdade. Então, hoje a gente já sabe que não é. Então, mas antigamente sim. Que o psiquiatra, ele faz parte de uma equipe multidisciplinar. O ideal é que a gente não precise chegar até ele, né, tendo o terapeuta, o psicólogo, o psicanalista ali no apoio, o enfermeiro, o nutricionista. O ideal é você não ter que chegar ao médico psiquiatra, mas se tiver, nem que seja para uma medicação SOS, tá tudo bem. Só que na época, em 2005, eu fiquei enlouquecida, mas enfim, fui ao psiquiatra e chegando lá, para mim foi um choque, né, fazer o acompanhamento. E aí eu Porque na verdade foi algo que você não esperava, porque a aceitação, primeiro começou pela a não aceitação, e aí isso dificulta mesmo, aí depois que você foi começar a entender o resultado, né? Isso, aí vem a fase da negação, que você não quer aceitar. Sim. Então eu fiquei de 2005, eu conto isso no livro que eu vou lançar ano que vem, eu fiquei de 2005 a 2007 brigando, não aceitando nem terapia, remédio, uma coisa assim bem complexa, até que eu mergulhei. E aí eu comecei a estudar na psicanálise, estudar neurociência, estudar... Então, a não aceitação também, você falou, por que eu também não estou aceitando? Uma insegurança fez com que você te levasse aos estudos, aí começou essa trajetória de aprender e estudar para fazer essa nova formação. Exato, aí eu fui fazer terapia integrativa, agora recentemente, em 2020, descobri na Universidade Federal de Juiz de Fora que já existem práticas, né, de espiritualidade e relacionada à saúde, a importância da oração. Então isso eu vim estudando, aí fiz faculdade de teologia, fiz a especialização em psicanálise, vim estudando, até que eu falei, peraí, gente, a gente precisa contar essa história para as crianças. Porque o mundo, a gente não pode esperar já ter 40 anos, que, né, eu tenho 48 hoje, pra gente poder se conhecer. Eu me conheço agora. Já na primeira infância, na segunda, chegar na fase adulta, já está melhor, na verdade. Você saber quem você é. Exatamente. Aí eu falei, quem é você, né? Quem é você? Quem é você, né? É isso. Eu falei, peraí, eu preciso contar essa história para as crianças. Porque às vezes não é sempre. Quando uma criança tem ansiedade, na verdade ela é o reflexo do ambiente que ela está vivendo. Ah, sim, de uma situação que ela está vivenciando, que não pode ser familiar, ou pode ser, muitas das vezes, até um abuso, algo diferente. E como é que a gente detecta que a criança... Porque tem crianças que são peraltas mesmo, né? Normal. E a gente acha que nós estamos pulando daqui, pulando daqui. Mas como que a gente detecta que a criança está com uma crise de ansiedade mesmo? Estou falando dentro da medicina, digamos assim, né? Da saúde, né? Da saúde, Então, é isso que eu trago pro livro. Eu trago essa questão lúdica. Porque é a minha história, da minha infância. Então, assim, só para uma correção aqui. Então, a ansiedade hoje, ou sempre, e antes, é uma patologia? A ansiedade é uma emoção. A crise de ansiedade é o transtorno de ansiedade, que é uma doença. É uma patologia. Aí sim. E aí, como você vai lidar com a sua ansiedade? Então, algumas pessoas... Para não gerar a doença. Então, já começa de pequeno, né? E é onde você começa a desenvolver o trabalho com as crianças. Então, juntamente com os pais, lógico, né? Então... na verdade, eu trato os pais, né? Porque eu trago esse livro, a gente vai lançar na Bienal, a gente vai ficar 3 dias lá, sim, trabalhando na Bienal, porque eu quero chegar exatamente nesses pais. Porque o que acontecia? Eu sofri o bullying na escola, porque eu era gordinha, e aí eu chegava em casa e eu comia porque eu sofri o bullying na escola. Então entra o quê? Aquele ciclo vicioso. Eu comia porque implicavam comigo na escola. Então tudo eu descontava na comida. Era ansiedade, algo que numa aceitação você também não entendia, né? Achava de repente diferente. E na verdade essa ansiedade aí dá estômago, gastrite, até depressão, né? Sim, nós chamamos de doenças psicossomáticas.
originadas pela ansiedade. E a depressão, comumente, é uma ansiedade que não foi olhada de perto. Então, se você não cuida da crise de ansiedade por 5 anos, comumente ela vai virar uma depressão, uma hipertensão, uma diabetes ou um lúpus. Ou seja, então a diabetes também é um fator assim que já vem da uma doença que já pode vir da ansiedade, da depressão. Quem tem depressão tem o risco de diabetes? Então, sim, pode ter. Tem a possibilidade. Na verdade, assim, a possibilidade de diabetes, porque diabetes também já começa, tem vários tipos de diabetes. Mas é uma consequência, é mais um fator a mais, a ansiedade é um fator a mais que agrega para a pessoa ter uma... Eu vou dar o meu exemplo. Sim. Vou dar o meu exemplo. Por quê? Com isso eu cresci e meu pai faleceu. Eu bebia 2 litros de refrigerante por dia. Era todo dia, 2 litros de refrigerante. E aí, com a terapia, eu fui descobrir na terapia o porquê fazer isso. Porque no passado, nós tomávamos refrigerante lá em casa aos domingos. Apenas aos domingos. Então aquilo me remetia à imagem do meu pai. Então todos os dias eu trazia o meu pai comigo bebendo refrigerante. Então eu ficava ansiosa, estava no trabalho, ficava ansiosa, ficava alguma coisa. Tem gente que usa o quê? Usa cigarro. Tem gente que usa, sei lá, estala os dedos. Eu tomava refrigerante. Então, como que você vai usar? Então, se você está em depressão, se você continua comendo as suas emoções, você vai fazer o quê? Pode desenvolver uma diabetes. E aí ela reflete, ela vem de várias formas. Às vezes no refrigerante, às vezes nos doces, às vezes no álcool, nos cigarros, ou às vezes também em compras compulsivas, né? Então tem de várias formas, né? E a cura disso. Então tem que já começa, como você falou, atrai os pais, faz uma leitura, um diagnóstico com os pais, vê o resultado, o reflexo vai para a criança, então você atende uma terapia familiar, digamos assim. Então, eu atendo tanto no individual quanto no familiar. O meu objetivo é a família, mas eu atendo também no individual, sem problema algum. Qual a maior necessidade hoje? Olha, a maior necessidade é cuidar da família. A família que está doente, dissolvendo, eu vejo assim, né? A família tá muito doente. Muito doente, tá? Muito doente. E assim, eu também não tinha essa vontade. Quando eu desenvolvi meu método fé, identidade, para você poder voar, né, rumo ao teu propósito, que era essa a minha ideia, todos os clientes que me chegavam, eu até brincava lá no trabalho, gente, eu vou ter que me especializar em família, porque todos os clientes que chegavam estavam tendo problemas em casa. Então, estavam tendo as crises de ansiedade, consequência pelos problemas de casa. E você trabalha então com toda a família, também não só com a família, mas também para empresas, funcionários, né? Para lidar com a ansiedade. E o que é uma dica assim, para a gente melhorar nossa ansiedade? Eu, pelo menos, eu tenho ansiedade, porque às vezes você quer fazer uma boa gravação, às vezes você tem uma viagem para fazer e gera um tipo de ansiedade, né? Então, qual é o exercício? Então, o primeiro, mais simples, que qualquer um pode fazer, é a respiração. Porque toda pessoa que está ansiosa esquece de respirar. E isso é péssimo. Então vamos ensinar a gente a respirar. Então a primeira coisa, eu vou fazer entrevista. Eu paro, fecho meus olhos, inspiro, contando até 5, prendo 5 e expiro em 5. Na terceira vez, eu já inspiro mais de 5, prendo o máximo que eu consigo e aí eu solto. E nisso que eu fecho os olhos, eu preciso meditar naquilo que eu já vejo. Porque as pessoas às vezes entram em crise quando vêm fazer uma entrevista
Porque fica assim, eu vou ficar nervoso, eu vou ficar nervoso. O cérebro, ele vai falar, eu já sei o que eu tenho que fazer. Tá, trabalhando que vai. O cérebro fala, eu já sei o que ela tem que fazer. Ela tá mandando um comando que vai ficar. E, na verdade, então você já entra ali, já entra relaxado, já, tipo, medita numa palavra, paz. Paz. É a paz. Entendeu? Então, assim, sempre... Você aí, que trabalha muito, né, e tem ansiedade, já é uma dica aí para você, que a Silvana já passou aí para você de casa. Mas, me fala seu Instagram, seu endereço digital, para que as pessoas possam já entrar em contato com você, para que as famílias aí já possam entrar em contato para já fazer um diagnóstico com você. Silvana Cândido no Instagram, Silvana Cândido 2 anos no final. E a minha página é silvanacândido.com.br. Olha, então você já acesse, vai acessando, já entra em contato, já faz aí uma agenda. De repente você está precisando aí cuidar da sua ansiedade, eu já vou cuidar da minha ansiedade. Daqui a pouco eu vou respirar 3 vezes, eu vou respirar muito mais, né? E assim, agora vamos falar um pouco sobre a questão do livro, né? Que são as borboletinhas, né? Vamos falar aí que tá muito interessante, porque o próximo já vai ser pro ano que vem. Então nós vamos falar agora sobre a questão das borboletinhas. Então, uma lagarta inquieta se transformando em divina borboleta. Eu tento trazer de forma bem lúdica essa importância de mostrar para as crianças que as lagartas são diferentes. Tem lagarta gorda, tem lagarta branca, tem lagarta magra. E a importância de meditar, eu ensino a meditação na palavra, porque a própria palavra de Deus em Salmo 1 diz, medita na palavra dia e noite. E hoje na neurociência nós já temos prova suficiente que se você faz meditação pela manhã 15 minutos e à tarde 15 minutos, você reduz o seu índice de ansiedade. Já temos prova na neurociência quanto a isso. Olha, eu não sabia disso. Olha que interessante. Então, mais uma vez, você já acessa aqui o Instagram da Silvana já para poder marcar. Se você tiver com ansiedade, ou não, ou pouca, às vezes também está começando, principalmente aí, mamãe, papai, vovó, se tiver sobrinho, netinho, ver que está ansioso, porque tem crianças que estão ansiosas, né? Então aí já entra em contato para ela poder já fazer o diagnóstico. Sobre as borboletinhas, né? O livro, né, que você vai lançar, então, é pela Kids, é isso? Editorial Casa Kids. Editorial Casa Kids. É muito interessante. Aí você já lança lá e já fica lá lendo, encontra os livros? Pode ser encontrado na Amazon. A gente vai fazer o lançamento na Bienal em São Paulo. Sim. Né? Vão ser 3 dias que eu vou estar lá, dia de semana. E depois vocês vão poder ter acesso pela Amazon. Só entrar lá na Amazon ou então no Instagram, né? No Silvana Cândido com 2 O no final. Para poder adquirir. Perguntar para você aqui, você tem obtido resultados significativos com seus clientes, claro. Eu gostaria de saber, assim, se você pudesse compartilhar o público de casa, assim, algo que foi, assim, sucesso mesmo, que foi, assim, resultado mesmo. Então, eu vou compartilhar 2 que deram depoimento. Então, sim, assim, não tem problema eu expor, porque eles fizeram questão, um fez por escrito e o outro fez por vídeo. Porque existem muitos outros casos. Sim. Mas esses 2 casos fizeram questão de falar. Um é um caminhoneiro que ele até fala no depoimento, eu já estava de licença, não queria mais trabalhar, não queria mais dirigir e pelo Instagram encontrou, né, o meu trabalho. Ele veio meio assim, eu não tô acreditando que isso vai funcionar. Né? Ele não tô acreditando que isso vai funcionar, não. Aí eu falei, caramba, pode confiar, né? São anos de experiência. Pode confiar. Eu tô vindo pro Instagram, vim pro Instagram em dezembro de 2022, mas eu já trabalho bastante tempo com isso, pode ficar tranquilo. Aí, quando ele conseguiu, com 45 dias, que são 3 meses, né, o plano terapêutico, com 45 dias ele já conseguiu voltar a trabalhar.
E aí é muito legal que ele faz o depoimento até dentro do caminhão. Ele falou, Silvana, com 45 dias eu não queria mais botar a mão no caminhão e eu tô aqui dentro do caminhão falando contigo. Eu falei, mas não acabou ainda não, calma. A gente precisa ver se ainda tem alguns gatilhos aí. Sim. Então é importante manter os 3 mesmo que antes a gente já veja resultado. E um outro caso que quando tem depressão, precisa do acompanhamento do psicólogo e do psiquiatra. Só o psicanalista não resolve. Mas dependendo do grau de... É esse grau que eu vou falar. De depressão, né? Que É. tem aquele estágio melancólico, que não é a depressão. E tem um estágio da perda, que é onde você perde algo, é uma depressão maior. E tem a depressão vinda também pela ansiedade. Então, nem todos, como você falou anteriormente, tem que chegar no psiquiatra, né? Sim, não, mas esse caso que chegou até mim, né? Esse caso, até tá lá, quando vocês derem uma olhada no Instagram, vocês vão colocar que quando essa paciente, uma amiga me encaminhou, uma amiga psicóloga, né, encaminhou, eu falei, gente, eu não trabalho depressão suicida, nunca peguei esse tipo de caso, entendeu? Aí ela, Silvana, eu preciso de uma psicanalista para me ajudar, porque Sim. Psicólogo e psicanalista trabalham juntos, né? Tem gente que fala assim, quem tem psicanalista não precisa de psicólogo. Precisa sim. O psicólogo é complementar, exatamente. É complementar o trabalho. Precisa sim. E aí essa psicóloga falou comigo, Sil, eu preciso que você me ajude nesse caso. Aí sentei com a cliente, falei, bem, vamos tentar. Tentei. E na 10ª sessão, foi a coisa mais linda do mundo. Nós fizemos uma PNL, uma programação neurolinguística, porque nesse dia eu perguntei como está, você quer viver ou quer morrer? Ela, mas ainda não sei. Aí conduzi, né, na terapia, e quando chegou lá no alto, ela gritou, eu quero viver. Eu quero viver. Antes, gente, você atentar para isso, você está com depressão, não fica com vergonha, não fica com medo. Olha, procura um profissional, entre em contato agora no Instagram e já fala com ela se você está com algum probleminha, ou está com ansiedade, ou está passando por aqueles né, momentos assim, eu quero morrer, eu não quero mais viver. Isso é sério, gente. Olha a solução aqui no programa Quem é Você? Com profissionais qualificados, como a Silvana, né? Mas eu quero fazer uma perguntinha para você. Como você vê hoje o resultado de tudo isso após a cura da sua própria filha? Então, a minha filha é um milagre, né? Ela, quando começou as crises convulsivas em 99, hoje, com todo o conhecimento, eu vejo que foi por conta do brilho labial que ela quebrou. Na época eu fiquei gritando igual louca, que quebrou o brilho. E ela, mamãe, compra outro. Não, vou comprar outro. E ali foi uma crise de ansiedade que ela acabou desenvolvendo. E teve a crise convulsiva. Só que depois a gente descobriu, eu tive uma criança saudável, uma criança que nasceu perfeita. E mediante essas crises eu descobri que a minha filha tinha agenesia cerebral. A agenesia cerebral é uma má formação cerebral, é paralisia cerebral. A minha filha não deveria andar, não deveria falar, não deveria ouvir. E em 2022 eu descobri que ela não deveria, pelo local da agenesia, ela não deveria nem enxergar. Nossa! Mas na época não existiam pesquisas assim tão fantásticas na neurociência. Minha filha fazia muita crise convulsiva, já afetado a marcha. Ela andava de lado, então sofria muito bullying nas escolas. E numa noite, em 2003, eu fiz como uma lagarta inquieta no meu quarto. Eu rasguei realmente o meu coração e clamei ao único que podia ajudar. E falei com ele, aquela famosa barganha, né? Não tem jeito, gente, ser humano é isso, né? Aquela famosa barganha. Se o senhor curar a minha filha, eu prometo que aonde eu for, eu vou contar que o senhor continua curando, que o senhor não mudou. E aí ele mandou no meu trabalho, chegou uma missionária lá, falou, eu queria falar com a doutora Silvana, trabalhava na unidade de saúde da família de Pau Grande, em Magé. Eu queria falar com a doutora Silvana e falou assim,
eu tenho um recado de Deus, olha que louco, eu tenho um recado de Deus para a senhora recebe? Eu falei, claro que eu recebo, você é de Deus. Bom, eu falei, Deus é bom, né? Tudo bem dele é bom, a gente acha esquisito, mas enfim. Aí ela falou assim, ó, para que Deus manda te dizer, para que você saiba que é Ele que fala contigo, no dia que você fechou a porta do teu quarto e pediu anjos em volta da tua filha, e falou que levaria o nome dele para o mundo inteiro. Ele diz que ele ouviu e ele manda te avisar. O que você tem em mãos deveria ser a sua filha em cima de um leito, mas ele não vai permitir. Como que aquela mulher sabia disso? Nossa, é incrível. Olha, gente, é uma história. Como que aquela mulher sabia disso? Quando ela saiu dali, eu liguei para um amigo, Sim. eu falei, cara, eu não suportava crente. Não suportava. Aí o único amigo crente que eu gostava era ele. Eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? Porque tem que ser doido, né? Aí eu liguei pra ele na mesma hora. Ele saiu de casa, foi lá falar comigo. Ele, cara, nunca preguei pra você. Porque eu era católica, apostólica, romana, de pé roxo, sabe? E assim... Piata. Assim, fui coroinha. Isso... Aí eu, cara, eu não acredito nisso, que Deus me quer em outro lugar, Deus tem outra coisa pra mim. E ali eu entendi que era questão de religiosidade, não tem nada a ver com questão de católico, não. É mais a fé, né? Não acreditar, né? Eu não tem nada a ver. Deus opera milagres em qualquer lugar. Eu entendi ali que ele estava tirando a minha religiosidade. Entendeu? Sim. Ele é o Deus que opera milagre em qualquer lugar que você estiver. Mas eu era tão religiosa, eu achava que só a igreja católica, apostólica, romana salvava, e ali ele arrancou toda a minha cegueira espiritual. Na verdade, e ele Deus, falou, né? A nossa fé. A fé. Fortaleceu sua fé, Fortaleceu a minha fé. Abriu a mente, a cabeça. E isso é muito bom. Você aí que está passando por algum problema com a familiar, já falei, entre em contato, já marca a sua consulta. Qual o maior desafio que você encontra em tratar os seus pacientes com ansiedade? O maior desafio, primeiro, é esse cliente que já passou em outros profissionais e não conseguiu ver resultado. Esse é o meu maior desafio. Porque já vem como se ele não vem tão completo, né? Ele vem todo ressabiado, digamos assim. Ele vem o melhor cliente quando é desafio, né? O melhor cliente é como esse caminhoneiro que nunca teve crise de ansiedade, nunca precisou de ninguém, então ele vem, ele mergulha. Né? Quando o cliente vem que ele já está rodando uns 5 anos já em vários profissionais, está em busca, né? Ele está à procura. A gente chama de rapport, né? Rapport é quando entra aquele elo entre o... Porque precisa ter isso, não é que o profissional não é bom, é que não houve esse rapport, não houve essa interação entre o cliente... Tem muito a ver também, a pessoa também tem que se sentir segura. Aí você vai contar sua história, sua trajetória, suas dores, suas ansiedades, suas angústias para qualquer pessoa. Primeira coisa, você tem que se sentir seguro, não só para a questão dessa conversa, mas para qualquer outra questão. Você quer contar, por exemplo, um segredo, você quer compartilhar um bom momento, então tem a pessoa, você ficar à vontade, você se sente segura, vou te compartilhar isso com você. É a mesma forma, então se sente segura com um profissional, independente do que você esteja passando, a primeira regra, sinta-se seguro, vai, faz e não desista no meio do caminho, porque também, não deu resultado. Não é que a profissional é ruim. Você que abandonou o tratamento, também tem isso, né? Sim, e tem essa questão. A gente fala assim, o plano terapêutico de 3 meses, gente, que é o que todo mundo ama, a terapia breve, né? A terapia breve é para tirar o cliente da crise. A gente tira o cliente da crise. Agora, para depois trabalhar. Agora, quais são? Eu precisei ficar 20 anos no divã. Hoje, graças a Deus, eu só tenho a equipe técnica da psicanálise, que cada um cuida um cuida do outro. Mas eu, para poder não ter mais nenhum gatilho, porque eu também fui vítima de abuso aos 17 anos e eu levei anos para poder falar sobre isso, para não ter nenhum gatilho, eu trabalhei 20 anos. Porque assim, Silvana, quando a gente tem, você de casa está ouvindo, quando a gente tem, eu aprendi isso também na prática, como exercício, né?
quando a gente tem um problema ou passou por um determinado problema, não tem que ocultar, não tem que ter vergonha. Você tem que liberar. Partindo dessa liberação, eu acho que o peso assim que sai, e não é mais feio que você achava que era feio antigamente mesmo, falando na palavra depressão. Era feio falar, tô com depressão, porque era feio, depressão é coisa de frescura, depressão é coisa de rico, depressão é que tem dinheiro para procurar um psicólogo. E quando na verdade, não é isso, o mundo mudou. Então hoje, se você tem depressão, não é feio, amigo, tô mal. Tem alguma pessoa para indicar, para compartilhar, porque daí a qualidade de vida melhora, para não chegar ao, como você falou ainda agora, ao suicida. Essa é a nossa preocupação, porque o Brasil, todo mundo sabe que o Brasil é o campeão mundial de ansiedade, e se a gente não conseguir reverter isso nos próximos, nós ganhamos esse título em 2022, se a gente não conseguir reverter isso nos próximos 3 anos, né? Nós já estamos caminhando para ser campeão em depressão também. É isso muito alto mesmo. Recentemente eu vi um artigo sobre isso. E também a questão da bipolaridade. Isso também aumentou com frequência. Porque o que tem de pessoas bipolares, até crianças, assim, eu fico, meu Deus, então tem tudo a ver, né? Sim, o transtorno bipolar é comumente feito o diagnóstico após os 25 anos. Não é comum diagnóstico antes dos 25 anos e nós temos visto isso na prática, porque eu acredito muito que nós não estamos respeitando os nossos limites. Nós estamos muito acelerados, muito uso de tela. E como é que faz pra gente respeitar nossos limites? Aquela... Meditar na palavra pela manhã, meditar na palavra à noite. A neurociência já comprovou a importância da oração. Quando você faz uma oração, você tem, você ativa o córtex, onde você tem tomada de decisão. No congresso, no CONUPS de 2022, se não me engano, o médico, se não me engano, o Dr. Vitor fez uma pesquisa onde os pacientes cardíacos faziam meditação e oração. E ficou sem medicação, né? E só meditação e oração. No final da pesquisa ele conseguiu mostrar que só com a meditação e oração aqueles pacientes voltaram a ter a frequência cardíaca normal. Então é tipo assim, com a oração você consegue ser você mesma. Dentro do você está falando, tem que se abrir, aí você vai tirando aquilo, né? Vai jogando fora. Aí vai ficando mais leve. Então é isso, gente. Olha, a nossa entrevista já está chegando no finalzinho. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Depois você vai voltar aqui para falar o resultado já das borboletinhas, tá? Do livro, tá? E aí daqui a pouco ela volta para falar e trazer um livro também, né? Sim, com certeza. Ano que vem, quando vier, eu trago um infantil. Olha, muito obrigada, mas tem uma perguntinha aí ainda para fazer para você. Olha lá, quem é você? Eu sou Silvana Oliveira Cândido, mais conhecida como Silvana Cândido. E sou uma sonhadora. Eu tenho um sonho, Giza. Tenho um sonho que é o logo, né, da minha empresa, onde um dia todas nós vamos estar transformados em divinas ou divinos borboletas alinhadas ao Pai, para estarmos com Ele naquele grande dia. Olha, muito obrigada mais uma vez. E o programa Quem é Você vai ficando por aqui. Até a semana que vem. Tchau, tchau!